Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer uma ferramenta super legal, que eu conheci também recente, então a gente vai estar aprendendo junto, que é a Stonely. A Stonely é uma ferramenta que ela basicamente nos ajuda a criar guias, a criar passo a passo de algum processo, que nos ajuda a criar tutoriais usando imagens, usando vídeos, usando GIF, usando várias mídias e organiza um pouco do que a gente quer ali ensinar para outras pessoas, orientar as pessoas, né? Então, por muitas vezes a gente entra em alguns sites e aparece lá um tour para a gente fazer, né? Onde o site, o sistema, enfim, eles ensinam um passo a passo de como usar determinado sistema. Então, a Stone ela é uma ferramenta ali low code, no code, que ela ajuda muito a gente de forma simplificada a construir esses guias interativos, esses tutoriais mais interativos e disponibilizar isso, seja dentro de um sistema, seja numa página web, depende muito da necessidade do que a gente precisa, né? Então, eu vim trazer um pouquinho essa ferramenta. É uma ferramenta que a gente usa muito lá na Caju, na empresa que eu trabalho. Então, assim, a gente faz muita coisa com ela. E aí, eu vou trazer para esse momento um exemplo, inclusive, de um processo, de um projeto assim, que a gente estava fazendo recentemente sobre NPS. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, a gente precisou lançar o NPS de um dos produtos da Caju e aí a gente fez isso por e-mail. Então, a gente criou um typeform e disparou isso por e-mail para nossa base ali de clientes, pegamos o e-mail dessa base e disparamos. Só que o que a gente começou a perceber? Que poucas pessoas que a gente estavam respondendo o NPS e a gente estava tendo essa taxa de resposta muito baixa. Então, com isso, a gente começou a pensar em possibilidades, em outras maneiras de coletar o NPS dos nossos clientes sem ser por e-mail. Então, quando o desafio surgiu, a gente começou a pensar nessas ferramentas e a gente lembrou que a gente, usando a ferramenta da Stone, a gente poderia criar esse NPS por lá, até porque outros times já tinham aplicado e tinha dado certo. Então, na prática, o que, que acontece? Quando a gente cria o NPS pela ferramenta da Stone, a gente consegue, de forma muito mais fácil, sem precisar de time tech, por exemplo, de desenvolvimento, né? A gente consegue embedar, adicionar esse NPS dentro do nosso sistema, e aí na hora que a pessoa, que o cliente, o usuário, ele entra, ele loga no nosso sistema, a primeira coisa que aparece para ele é um modal, e é assim, existem diversas formas de como isso vai ser exibido para o cliente. A gente escolheu o modal na época, né? Aparece o modal para o cliente e aí de cara tá ali o NPS, né? Então a gente fala sobre o que, que é o NPS, a gente decide como a gente desenha ali, né? Essa interface e tudo mais, visual. E já de cara a gente pergunta, né? O que, que ele acha do determinado produto, por que, que ele está dando essa nota. Então, a taxa de abertura de um NPS dessa forma é muito mais alta do que por e-mail, né? Já que a gente sabe que por e-mail a pessoa precisa não só receber esse e-mail, mas ela precisa saber que o e-mail chegou, abrir o e-mail, responder ali o e-mail no Typeform. E pela Stone não. Entrou no sistema que é algo de rotina já daquela pessoa, daquele usuário, já vai aparecer de cara ali para ele. E aí o que, que acontece? Eu fiz uma conta no meu, uma conta pessoal, para mostrar para vocês que dá para a gente fazer isso também na versão gratuita. Então, a Stone lá tem uma versão paga e uma versão gratuita. Tem algumas limitações, obviamente, mas em se tratando de NPS, dos próprios guias e tutoriais, dá para a gente fazer, tá? Então, na versão grátis, por exemplo, tem um limite que se a gente for criar, por exemplo, um guia interativo, um tutorial, a gente não pode criar mais do que 20 passos, por exemplo, no tutorial. Então, dá para fazer, tem suas limitações, mas para quem não tem nenhuma ferramenta ou busca alguma coisa, esse já é um exemplo. Então, assim, para hoje, eu vou aproveitar o projeto lá que eu fiz, que a gente rodou, e vou trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então, se você quer rodar o NPS, colocar isso num site, colocar isso numa página web, colocar no interior do seu sistema para que as pessoas respondam o NPS, fica aqui comigo que você vai aprender um pouquinho como é que a gente usa a Stone, tá? Então, bora pro próximo vídeo.